Bom dia, graça e paz, queridos irmãos. Bem-vindos, esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos e nos regozijamos nesse dia. Eu sou o pastor Luciano, irmãos. Estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte, para estar ministrando a respeito da palavra de Deus hoje de manhã. Nós estamos muito felizes com a misericórdia do Senhor que se renovou nessa manhã na nossa vida. Elas são novas. A Bíblia diz que elas não têm fim, novas são a cada manhã, e nós somos fruto desta misericórdia. Suas misericórdias se renovaram, não tem fim. Ele é o Pai de todas as misericórdias. A sua ira dura por um momento, mas a sua misericórdia, a sua graça dura a vida toda. Então nós queremos ministrar hoje para vocês um texto em cima do livro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64, versículo 4. Isaías era um profeta do Senhor. Ele viveu mais ou menos em 740 a 681 a.C. Ele viveu em Israel, Efraim, Judá, Sião, Síria e Assíria. Os tempos onde ele descreveu, os lugares onde ele descreveu esse livro de Isaías. Esse livro tem alguns personagens: Isaías, os profetas, Ezequias, Rezim, Jotão, Acás, Uzias. São pessoas que estão aí no livro de Isaías. O propósito do livro, irmãos, é confortar o povo de Deus com a boa notícia da redenção de Sião. Sião é um tipo da igreja no Novo Testamento, apontando para a igreja. Então o texto aqui de Isaías, o livro de Isaías, fala sobre a redenção de Sião, Deus consolando o seu povo. Esse livro também faz uma correção em relação ao culto falso, o dia do julgamento do Senhor. Fala contra o egoísmo. Esse livro tem penalidades contra Israel, contra as nações. Fala da derrota de Israel para a Síria e a Babilônia. E esse livro condena a idolatria. São alguns assuntos que estão relacionados ao livro de Isaías. Em relação ao Evangelho, esse livro fala da preservação de um remanescente, Emanuel, o justo reinado do Messias, a promessa de salvação à Etiópia, à Síria, às nações, o jejum, o banquete, a misericórdia a Ezequias, o conforto de Deus para Sião, o servo do Senhor que é Jesus Cristo, a libertação de Sião, é o tipo da igreja. E esse livro fala sobre novos céus e nova terra. Tem alguns versículos para a gente guardar aqui em Isaías. Isaías 1, 18 a 19, vinde arrazoemos. Isaías 5, de 1 a 7, cântico da vinha, visão do templo. Isaías 6, Emanuel. Isaías 7, Isaías 9, Deus conosco, né? O renovo e o espírito, Isaías 11, o banquete, capítulo 25, o conforto de Deus, Isaías 40, o servo sofredor, que é Jesus, Isaías 52 e 53, o caminho do Senhor, que é Isaías 55, e novos céus e nova terra, que é Isaías 65. Então aqui é um esboço do livro do profeta Isaías, só para você entender um pouco melhor. E nós vamos para o capítulo 64. Abre aí comigo. Isaías está falando com o povo de Deus, mostrando, irmãos, a necessidade do povo de Deus se voltar para Ele, porque Ele é um Deus poderoso para salvar. E Ele é o Deus que nós devemos clamar. Quero agradecer a Deus antes. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti glória, honra, louvor e adoração. Te adoramos, Te bendizemos na beleza da Tua santidade. Obrigado pela saúde, obrigado pelo Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Muito obrigado, Pai, pela Sua graça, que é maior que a vida. Nossos lábios Te louvam.
A Ti bendizemos, Pai. Em Teu nome as nossas mãos levantamos nossas mãos a Ti, Senhor. Rendição completa à Tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, santificado seja o Teu nome. Pedimos nossos olhos iluminados para com a palavra. Espírito Santo, tocando nos corações, falando com os irmãos amados, a verdade eterna, em nome de Jesus, o que está no seu coração, Pai. Graças te damos pelos resultados dessa palavra, sendo ministrados e transformando a vida dos nossos queridos irmãos, a glória do Teu nome. Obrigado, Pai, porque todas as coisas estão caminhando para um fim proveitoso, todas as coisas estão cooperando juntamente para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo pela palavra ministrada. Amém, amém, amém. Como eu disse, sou Luciano Martins, Igreja Vida Cristã, Natal, Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos todos que estão aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube. Quero saudar os irmãos queridos, José Medeiros, Jeová Felipe, Roberto Andrade, Marcos Lumicete, Maílde Bezerra, Heloísa Leite, José Mendes, Joselene Silva, todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. No Facebook, quero saudar os irmãos Aleninha Araújo, Marineide, Edinaldo Paulo, Eduardo Pereira, Nazaré, várias pessoas que estão aí também no Facebook, a Norma, Cristiane, Leonardo. Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. Pessoal do YouTube, dá um like. Vocês que são do Facebook, dá uma passadinha lá no YouTube para clicar em cima daquele joinha que ajuda o canal aí a desenvolver-se, tá bom? Então, Antônio Olímpio e assim por diante. Isaías 64, eu quero ministrar, irmãos, em cima do versículo 4. O Senhor diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Isaías está impressionado porque nunca se viu nada nem parecido com isso, nunca se ouviu nada parecido com isso, nunca chegou ao homem aos olhos humanos. Na verdade, o apóstolo Paulo falava isso também em 1 Coríntios, que nem imaginou. O homem imaginava um Deus assim, nunca foi ventilado um Deus tão poderoso como o nosso Deus, tão glorioso como o nosso Deus, tão grande como o nosso Deus. E o profeta está realmente assombrado, porque puxando desde a fundação do mundo, não tem ninguém como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém se compadece como o nosso Deus. Ninguém é tão amoroso e misericordioso como o nosso Deus. Ninguém cuida tanto de um povo, irmãos, como o Deus que nós temos em Cristo Jesus. Ninguém se compara com sua beleza. Deus é criador dos céus e da terra, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus está no controle de todas as coisas. Deus criou o homem com a coroa da sua criação, na sua imagem, na sua semelhança. Deus é acima de tudo e de todos. Deus está entronizado no alto, sublime trono, mas Ele também habita com o abatido de espírito. Esse é o Deus da Bíblia. Então nunca se ouviu, nem passou aí na mente do homem em tempo nenhum, nem diante de seus olhos, um Deus assim. E o profeta está tão impressionado porque ele disse que esse Deus, que é tudo isso que a Bíblia fala, que fende os céus, que desce a terra, que tem os céus como uma cortina, que tem as nações como uma gota de um balde de água que cai, uma gotinha de água, que tem tudo debaixo do seu controle. O assombro do profeta é que esse Deus, irmãos, trabalha em favor daquele que nele espera. Isso é poderoso. O nosso Deus grandioso, glorioso, Ele está trabalhando em favor daquele que nele espera. Quem espera no Senhor, irmãos, tem todos os benefícios do trabalho do Senhor por ele.
A gente fala muito sobre trabalhar, se esforçar, sim, isso tem esse lado na Bíblia, tem essa verdade na Bíblia. Deus é que nos dá força para adquirir riquezas, força para o trabalho, a gente vai acabar prosperando pelo fruto do nosso trabalho, a alma diligente prosperará. O Senhor quer que a gente trabalhe fazendo com as próprias mãos aquilo que é importante e justo para acudir o necessitado. Tudo isso é bíblico, tudo isso é verdade também, mas a gente não pode se esquecer que Deus disse na Bíblia que Ele trabalha em favor de quem nele espera. Isso é graça, é favor. Ele trabalha sustentando o universo, tudo está sustentado. O ar que respiramos é sustentado pelo Senhor. Eu vi um testemunho de um italiano que ele ficou mais ou menos uma semana na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos por causa do coronavírus. Quando ele sai da UTI, ele está emocionado, chorando, e perguntam para ele: Senhor, o senhor está emocionado, chorando por quê? Porque o senhor ficou nessa UTI e conseguiu o respirador, e esse italiano estava querendo pagar pelo respirador que ele tinha recebido durante uma semana, e estava impressionado, né? O povo estava achando que ele estava impressionado com isso. E ele, em prantos, respondeu: não, eu não estou chorando e emocionado por causa do respirador que eu estou querendo pagar e me deu vida por uma semana. Eu estou chorando impressionado por Deus que me deu ar para respirar por 93 anos. Eu respiro ar puro e Deus nunca cobrou nada por ele. Meus irmãos, não existe ninguém como Deus. Sustenta suas células agora. Sustenta suas células sanguíneas, para que elas possam trocar alimentos e oxigênio com sangue. O sangue está conduzindo nesse momento alimento e oxigênio para suas células, para você sobreviver. Sua mente está agora uma verdadeira atividade neural impressionante, onde tudo está se conectando para que você possa pensar, levantar um braço, para que você possa abrir os olhos, para que você possa viver. Há uma atividade na sua mente impressionante, e Deus está sustentando essa atividade. Deus está sustentando todas as camadas de magma e camadas de fogo que estão no centro da Terra, aquecendo a Terra na temperatura correta. Deus está, irmãos, nesse momento trabalhando para que todo o universo funcione da forma que deve funcionar e não mude uma vírgula, não mude 1 centímetro, porque se mudar 1 vírgula e 1 centímetro desse universo, não tem vida na Terra. Deus está trabalhando para que tudo funcione perfeitamente, para que o homem possa habitar numa linha da Terra que só tem vida naquela linha. Não existe um Deus como o nosso Deus, que está trabalhando para que tudo funcione da melhor forma possível, segundo sua vontade. Não existe um Deus como o nosso Deus, que trabalha para que o nosso corpo físico seja o que é. Não existe um Deus como o nosso Deus, que trabalha para que o universo seja o que é. Não existe, irmãos. E agora o profeta Isaías, ele está mais impressionado ainda, porque ele está falando de um Deus pessoal. Agora ele não está falando do cosmos, do universo, da glória, do Deus macro. Agora ele está falando de um Deus pessoal. Esse Deus que é tudo que eu disse para vocês e controla tudo que eu disse para vocês, é um Deus que nesta manhã está trabalhando em seu favor. Você que espera nele, nunca desde a antiguidade se ouviu, Isaías 64:4, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Agora o profeta está falando de um Deus pessoal, um Deus próximo, um Deus que trabalha pessoalmente para aquele que nele espera. Oh, meu irmão, minha irmã, em quem temos esperado?
Em quem temos colocado nossa confiança? Em quem temos descansado nossa fé? Em quem temos repousado nossa vida? A Bíblia está dizendo: não existe um Deus tão pessoal como o nosso Deus, que nesta hora está trabalhando em favor daquele que nele espera. E o maior trabalho dele, disse o apóstolo Paulo, foi morrer, enviar seu filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Esse é o maior trabalho, esse é o trabalho, aleluia, mais importante de todos. Jesus trabalhou a nossa salvação, irmãos. Jesus, quando foi à cruz do Calvário, trabalhou a nossa salvação. O apóstolo Paulo disse: eu não quero conversar com vocês sobre outra coisa. Não, eu não quero. O apóstolo Paulo fala em Coríntios: eu quero saber entre vós apenas Jesus Cristo e este crucificado. Paulo disse: irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não fiquei tentando convencer vocês de nada no natural, com ostentação de linguagem, com sabedoria humana. Isso não foi o meu propósito, porque eu decidi, disse Paulo, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que é que Paulo está falando? Eu quis saber sobre a obra de Jesus. Entre vocês eu quis falar sobre ele e seu trabalho. Esse é o trabalho do Senhor, irmãos, pela igreja. Nunca ninguém viu alguém que trabalhou tanto pela igreja como o nosso lindo e maravilhoso Jesus Cristo. Morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Jesus trabalhou a nossa salvação. Ele nos salvou, irmãos. Aleluia, isso é simplesmente extraordinário. E Paulo, quando entende isso, ele fala, ele expressa que ele também nunca viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nunca viu. Você sabia disso? Deus tem preparado coisas para aqueles que o amam. Coisas extraordinárias, preparadas pelo próprio Deus para aqueles que esperam nele. O apóstolo Paulo faz uma afirmação em cima disso em 1 Coríntios 2, versículo 9. Ele expressa esse versículo com outras palavras, mas é a mesma fonte. A fonte de Paulo é Isaías 64. E ele diz assim, 1 Coríntios 2, 9: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles, irmãos, que esperam em Deus. Oh, aleluia! Esperando na sua intervenção. Ele está impressionado com Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E isso foge completamente da nossa compreensão. Foge porque somos pecadores afastados dele. Foge porque não tínhamos nada para dar. A coisa é tão poderosa porque nós não tínhamos nenhum sinergismo. Não havia no homem nenhuma associação para ajudar Deus a nada, nem para atrair Deus a nada. Que se fôssemos falar o que em você e em mim atraiu Deus, a atenção de Deus, eu vou dizer: nossos pecados, nossas maldições, nossas fraquezas, nossas limitações. Deus além de ti. Não existe nada comparado, irmãos, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Trabalha em favor daqueles que nele esperam. Irmãos, dá uma compartilhada nessa mensagem. Tem mais gente precisando ouvir isso. Tem mais gente precisando ouvir isso. Que Deus trabalha por eles. Que Deus é responsável pela salvação deles. E salvação eterna. Compartilha para que outros possam entender que não existe ninguém como o nosso Deus. Todo-Poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra. Nosso Deus e nosso Pai em quem confiamos. No qual nós existimos. Em quem nós confiamos para sempre. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos.
Esse Deus é poderoso. Ele trabalhou em Jesus Cristo para a nossa salvação. Nós merecíamos inferno, mas Ele nos redimiu. O seu trabalho na cruz do Calvário, o seu trabalho descendo à terra, o seu trabalho vivendo no meio de homens pecadores, o seu trabalho, meu irmão, minha irmã, compartilhando nossa vida, o seu trabalho sofrendo na cruz do Calvário por mim e por você, o seu trabalho sendo sepultado em nosso lugar, o seu trabalho, meu irmão, minha irmã, apanhando na cruz, o seu trabalho sendo afastado do Pai, o seu trabalho na cruz do Calvário, irmãos, levando todas as nossas enfermidades, o seu trabalho na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados. Isaías 53 já dizia isso. Tudo isso para nos ligar a Deus. O seu trabalho sendo sepultado, o seu trabalho ressuscitando dentre os mortos, para a nossa justificação. O seu trabalho, aleluia, sentando à direita de Deus o Pai. O seu trabalho, louvado seja Deus, intercedendo por nós até hoje. Até hoje, irmãos. Até hoje Ele intercede por nós. Sabe por quê? Eu acredito que um cristão nunca perde a salvação. Porque é como Pedro. Jesus disse: Pedro, Satanás se irandou. Satanás quis pegar você, Pedro. E ia pegar. Mas sabe, Pedro, eu intercedi por ti. Esse é o segredo. O cristão, irmãos, eu acredito que não perde a sua salvação nunca, porque tem alguém que intercede por ele. O nosso Deus, o nosso Pai. Nosso Deus e nosso Pai, irmãos, está intercedendo por nós. Nessa hora, nesse momento, tem alguém que intercede por nós. Tem alguém que é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Queria que os irmãos me dessem um retorno sobre o YouTube, para saber se o YouTube está funcionando, por gentileza. Eu estou aqui só com o retorno do Facebook. O meu YouTube está travado. Queria que os irmãos me dessem um retorno. Parece que voltou. Oh, aleluia! É isso, irmãos. Deus Todo-Poderoso que trabalhou na cruz do Calvário por nós. E Paulo fala sobre isso. O homem não imaginava algo tão poderoso assim. Agora eu quero falar, irmãos, sobre um verbozinho que está envolvido no versículo 4 de Isaías 64. Esse verbo, que eu quero falar um pouquinho sobre esse verbo, o verbo esperar. Ontem eu falei um pouco sobre esperar, e eu disse que as coisas mais difíceis da vida é esperar em Deus, que nós queremos fazer do nosso próprio jeito, né? Viemos de uma geração que cantava a plenos pulmões que esperar não é fazer, quem sabe faz, agora não espera acontecer. Eles acham isso maravilhoso, maravilhoso. Estão dando um tiro no pé, porque não sabem que a verdadeira vida é esperar em Deus. Então quero falar um pouco sobre esse verbo, que trabalha para aquele que nele espera. Em quem temos esperado? O verbo esperar. Esperar a atuação de Deus. Irmãos, como temos feito coisas apressado. Como queremos as coisas para ontem. Como somos pessoas, irmãos, que precisam aprender a descansar em Deus. Faça uma observação da sua vida. Problemas que você estava passando. Observe, se você tivesse esperado um pouquinho mais, a solução de Deus viria. Mas não, você foi, trocou os pés pelas mãos e fez o seu jeito. Espera um pouco mais no Senhor. Espera a sua provisão. Espera a sua intervenção. Espera a sua porta de divulgação do Evangelho se abrir. Porque quando nós esperamos, nós usufruímos, irmãos, de um Deus que trabalha por nós.
Será que quando nós fazemos a nossa própria força, Deus está trabalhando por nós? Estou fazendo essa pergunta para você, baseado nesse texto. Você está indo na sua própria habilidade. Será que você tem a graça quando você faz a sua própria força? Provérbios 18, irmãos. O Senhor disse: a bênção do Senhor enriquece e não traz dores, não traz desgosto. E nenhum esforço pode substituí-la. Nenhum esforço pode substituí-la. A bênção do Senhor. Então, o que é melhor? A bênção do Senhor ou o que você conquista com as suas próprias forças? A bênção do Senhor enriquece, não traz dores, não traz desgosto. É muito bom esperar a graça agir. O Pedro disse: bom é que o coração esteja fortalecido com a graça. Graça é favor imerecido. Graça é o próprio Deus, irmãos, agindo em nosso favor. Isso é graça. Graça é Deus, irmãos, trabalhando por mim e por você. Graça é favor imerecido. Graça, meu irmão, minha irmã, é quando você não consegue, Deus faz. Assim, como Deus está ensinando humildade ao governo Bolsonaro. Como Deus está ensinando humildade a Paulo Guedes. Porque eles vieram numa projeção ano passado: ó, esse ano vamos crescer 1%. Venceram, pegaram um país destruído, aí organizaram tudo bonitinho, romperam com aquele roubo que tinha no passado, do ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, romperam com toda aquela falcatrua que tinha no passado de roubo, ajustaram tudo bonitinho. Crescemos 1% em 2019. 2020 vamos crescer 2%, vamos organizar. Irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se tem uma coisa que o governo Bolsonaro precisa aprender, é humildade. Se tem uma coisa que é necessário eu e você aprendermos, é humildade. E Deus está ensinando. Porque esse ano o Brasil não cresce nada, decresce. Porque o Senhor quem trabalha, e olha só, eles fizeram tudo certo aparentemente. Aparentemente estão fazendo tudo certinho, irmãos. Mas não há esforço humano que substitua a bênção do Senhor. Assim como Donald Trump dos Estados Unidos. Mesma coisa. Se tem uma coisa que ele está aprendendo, é a humildade também. Porque vinha na mesma pegada, muito mais forte que o Brasil. Economia. E cadê a economia americana? Que nesse ano vai decrescer. Não um esforço que pode substituir a bênção do Senhor. Mas eu estou me esforçando tanto. Irmão, isso não é apologia à preguiça, não, irmãos. Isso aqui é a verdade. Esperar no Senhor, esperar a sua intervenção, esperar Ele fazer, irmãos. Não fazer na nossa própria força. Porque os jovens se cansam e de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isso, esperar no Senhor. Quando esperamos no Senhor, irmãos, nós temos a direção certa, economizamos tempo. Quando esperamos no Senhor, ouvimos melhor, discernimos melhor. Quando esperamos no Senhor. Como Deus está nos ensinando humildade, irmãos. Como precisamos aprender humildade, irmãos. Render-se à sua presença. Render-se e ficarmos maravilhados como o profeta Isaías está. E ficarmos maravilhados como o apóstolo Paulo está. Nunca se viu. Desde a antiguidade nunca se ouviu, nem chegou ao ouvido humano e nem penetrou aos olhos dos homens
desde a antiguidade. Deus além de ti, oh aleluia, que trabalha em favor daquele que nele espera. Tem um Deus agora trabalhando em nosso favor. Aleluia. É um Deus todo-poderoso agora. E como precisamos, né, irmãos? Porque está todo mundo praticamente em isolamento social. Mas Deus não para de trabalhar. Trabalha em favor daqueles que nele esperam. Oh, aleluia. Como é bom confiar nossa vida aos pés do Senhor. Como é bom confiar todo o nosso ser diante do Senhor. Um Deus que cuida de nós. Um Deus que ampara os seus. Um Deus todo-poderoso que estende a mão ao necessitado, ao aflito. Aleluia. É com você que Deus está falando hoje de manhã. Está trabalhando muito, né, irmão? Já trabalhou muito, né? Está meio cansado. Muito trabalho e pouco resultado, né, irmão? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, que eu também já fui adepto disso. Já fui adepto dessa loucura. Já fui adepto desse desespero. Muito trabalho, pouco resultado. Muito esforço, resultado pífio, fraco. Eu fui adepto, irmãos, de muito trabalho, muito esforço. Mas aí, irmãos, o Senhor nos ensina, né? Nos ensina a confiar nele. Ele nos ensina a descansarmos na sua palavra. Ele mostra que o trabalho dele, o glória, é poderoso. É um trabalho para a eternidade, irmãos. Para todo sempre. Oh, glória. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja louvado. Leste, Aldenir, Marcos 1:7. Marcos 1:7 está dizendo: não temos força para lutar com as próprias forças. É verdade, Marcos. Não temos. Porque ocorre tudo nas regiões celestiais. Temos. O Senhor está trabalhando por nós. Elaine, José Mendes, Marcos Vinícius, Roberto Andrade Silva, Regina Moura. Quem está esperando no Senhor? Jacimara, Elane, Judson Gomes. Quem está esperando no Senhor? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar no Senhor, irmãos, não é preguiça espiritual. Esperar no Senhor é resistência. Na verdade, quem espera no Senhor está ficando cada vez mais forte. Quem espera no Senhor está ficando cada vez mais firme. Ah, esperamos no Senhor. Quero pedir para o pessoal do Facebook, dá uma ida ali no YouTube, nesse mesmo vídeo, coloca ali um likezinho para a gente, para o canal melhorar. O pastor Pessiano está dizendo: Jesus disse: meu pai trabalhou e eu trabalho até agora. Ele trabalha mesmo, Pessiano. Ele está trabalhando por você ainda, você está, irmão. Na graça, o esforço diminui, diz Edinaldo. Confinados, mas confiantes. Ele é o nosso auxílio, nossa fortaleza, diz a Karine. Isso mesmo, irmãos. Está cuidando de nós, amparando. Louvado seja Deus, diz o Braulio. Aleluia. Ele está cuidando dos seus. Ele é poderoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. Pastor Jean, José Medeiros, Deus abençoe vocês grandemente. Aleluia. Ele está aqui, irmãos. Ele está aí onde você estiver. Onde você está, Ele está. Está cuidando, trabalhando, protegendo, livrando. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Ele está guardando, irmãos. Quantas vezes você esqueceu a chave no carro? O carro não foi roubado? Quantas vezes você esqueceu a porta da casa aberta? Ninguém entrou? Quantas vezes você esqueceu o dinheiro em algum lugar? Ninguém roubou? Quantas vezes? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você trocou os pés pelas mãos e quando você viu, a bênção estava lá? Deus manifestou a sua graça.
Se dependesse da nossa força, a gente nem estaria aqui. O Edmundo disse que já não existia mais, vive pela graça. Verdade, né, Edmundo? Verdade, é Deus trabalhando por nós. Quantas vezes, irmãos, agimos de uma forma errada, mas a graça de Deus veio e cuidou. Quantas vezes estávamos no lamaçal de pecado e o Senhor nos levantou. Quantas vezes agimos de uma forma irresponsável e o Senhor nosso Deus nos auxiliou? Quantas vezes? Pastor, isso é apologia à preguiça, ao pecado? Não, irmão, isso aqui é fé, é misericórdia, falando de alguém que sabe que suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Como Deus está nos ensinando, né, irmãos? O Senhor está nos ensinando que sua misericórdia é maior que a vida, sua graça é maior que a vida. Oh, aleluia, ai de nós, se Ele não nos desse força. Vamos receber da fonte, vamos receber a proteção da fonte, vamos receber o cuidado da fonte, vamos receber hoje de manhã os benefícios do trabalho do Senhor. Pai, nós recebemos diante de Ti, Pai, os benefícios do Seu trabalho, os benefícios do Seu cuidado, os benefícios da Sua proteção. Oh, meu Deus, nos ensina, Pai, a vivermos pela fé na graça, pela fé num Deus Todo-Poderoso, que está trabalhando, que está intervindo. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que está cuidando do Seu povo. Nos ensina, Pai, a vivermos a cada dia esperando na Sua presença, cada detalhe, Senhor, do Seu plano, a entendermos que o Senhor está orquestrando, juntando os quebra-cabeças, juntando todas as peças, encaixando cada uma no seu devido lugar, porque Tu és soberano, Criador dos céus e da terra, vê tudo e todos. Glória ao Teu nome, Pai. Abra nossos olhos, esperamos em com a gente no tocante a dar e receber. Pega a parte da sua riqueza e oferta, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Não vai, acredito, fazer falta para você não. Deus tem te dado. Se Deus te deu algum dinheiro, alguma prosperidade esses dias, separa uma parte e entrega para que a gente possa seguir adiante. Sabe qual é o principal motivo pelo qual a gente oferta? É para sustentar os ministros. Esse é o principal motivo. O Senhor, fazendo uma comparação disso, através do apóstolo Paulo, até através da lei, ele disse assim: Deus não está preocupado com bois, com gado, Ele está preocupado com os seus ministros. Preocupado que eu digo, Ele quer que a igreja abençoe seus ministros. Então, essa é a principal coisa, para abençoar aqueles que vivem da palavra, vivem do Evangelho e pregam para vocês. Então, se você puder nos ajudar, você que é da vida cristã, traga seu dízimo aqui para a igreja. Nós estamos aqui o dia todo hoje. Eu, pastor Francisco, Marcelo. Se não, você pode transferir para o Banco do Brasil. A agência é 1845, dígito 7. A conta corrente é 20 182, dígito 0. Se for de outro banco, é só colocar o CNPJ do Ministério Internacional Vida Cristã, que é 05 699 436, meu ao contrário, dígito 34. Em nome do Ministério Internacional Vida Cristã. Se quiser abençoar, aí a gente agradece, irmãos, com suas ofertas, e quem é aqui da igreja com o seu dízimo. Assim também em todas as igrejas de Vida Cristã. Fale com os pastores de cada igreja, vai até lá, leve sua oferta, transfere para o pastor. Vai ser uma bênção na vida dos pastores, dos ministros, que estão se afadigando na palavra.
Também, irmãos, se você quiser ajudar aqui a nossa distribuição de cesta básica, a gente está com um estoque aqui para acudir o necessitado. Aqueles que são da Igreja Vida Cristã, aqui de Natal e região, podem estar contando com a gente. Nós estamos aqui com umas cestas para abençoar pessoas. Se você puder trazer para cá uma cesta básica, ajudar a gente, está precisando, irmãos, para estar acudindo o necessitado. A Bíblia diz que a gente trabalha, ganha um dinheirinho, ganha a nossa riqueza para fazer o que é correto e abençoar o necessitado. Esse é um dos motivos pelos quais a gente oferta. A gente recebe dinheiro, certo? Então a gente espera aí a ajuda dos irmãos nessa área. Também, irmãos amados, se precisar de alguma ajuda espiritual, oração, se quiser contar um testemunho, pode entrar em contato com o meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 84-9913-91291. 84-9913-91291. Pode entrar em contato com a gente e está à sua disposição para se desgastar mesmo no Evangelho para vocês, a glória do Senhor. São amados, queridos, Deus abençoe a todos os pastores, a todos os irmãos queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicado na sua vida. A gente pretende essa noite voltar às 9 horas, tá? Às 9 horas estamos aqui novamente para estar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Tchau, queridos. Graça e paz. Bom dia.